Você já parou para se perguntar quem você era antes de toda essa dor se instalar? Antes das cicatrizes invisíveis que o tempo deixou, das perdas que moldaram seu silêncio, das dúvidas que se tornaram sussurros constantes na sua mente? Quem você era verdadeiramente no âmago do seu ser, antes que o sofrimento começasse a apagar a luz que habitava dentro de você? É uma pergunta que ressoa com uma força inquietante, porque a dor, por mais legítima que seja, tem esse poder silencioso e implacável de reescrever nossa história interna, de apagar memórias, de desconectar-nos de nossa essência mais pura. Ela nos engana, fazendo-nos acreditar que somos aquilo que sofremos, que nossas fraquezas definem nossa identidade. Mas o que se esconde por trás dessa cortina de sofrimento? Neville Goddard, um dos maiores mestres da consciência e da manifestação, nos ensinou que a realidade que vivemos é, antes de tudo, um reflexo direto do que carregamos em nossa mente e coração. Você não atrai o que quer, você atrai o que é, ele dizia com convicção. Essa frase reverbera como um convite a olharmos para dentro, para a natureza profunda do que somos, para o conteúdo invisível que alimentamos diariamente em nossos pensamentos e sentimentos. Mas como nos reconectar com esse antes esquecido? Como retomar o contato com aquela chama interior intacta e vibrante, mesmo que a vida tenha tentado apagá-la? A resposta começa a emergir quando compreendemos que a dor, por mais intensa que seja, é um estado e não uma identidade. Ela se manifesta porque nossas crenças internas, muitas vezes inconscientes, abriram espaço para que essa frequência energética se estabelecesse. Bruce Lipton, biólogo celular e pioneiro da epigenética, explica que nossas células respondem diretamente às mensagens que enviamos, a esses padrões mentais que repetimos em loop. Não somos vítimas do acaso, mas co-criadores de nossa biologia e, por consequência, de nossa experiência. Imagine que sua mente é um vasto jardim. A dor são ervas daninhas que cresceram entre as flores, sufocando o que poderia florescer. Agora imagine que você pode cultivar esse jardim, escolher as sementes que deseja plantar e, com intenção clara, nutrir a terra para que a beleza volte a florescer. Joe Dispenza, um dos maiores estudiosos da neurociência espiritual, mostra que a transformação real começa quando mudamos nossos estados emocionais, alterando assim os circuitos neurais que sustentam velhos padrões. Ao praticar a imaginação consciente, visualizando-se em estados de cura, força e paz, você não está apenas sonhando, mas literalmente reprogramando sua mente e seu corpo para uma nova realidade. Mas, ainda assim, existe uma sombra que insiste em se manter viva dentro de nós. O medo. O medo primitivo que guarda a sobrevivência da nossa espécie e que, quando não compreendido, se transforma em prisão emocional. Ele nos sussurra que não somos suficientes, que a dor vai voltar, que a vida é uma batalha constante. É o medo que nos mantém presos àquilo que já nos feriu, porque a mudança, o desconhecido, parece mais assustador do que o sofrimento que conhecemos. Você já sentiu esse medo? Aquela voz interior que questiona se vale a pena se permitir ser feliz, ser inteiro, ser quem você realmente é. Essa é a porta de entrada para a sua cura, porque só enfrentando essa sombra, com coragem e empatia por si mesmo, você pode libertar o poder imenso que há dentro de você. Gregg Braden, pesquisador das antigas tradições espirituais e da física quântica, nos lembra que a realidade é um campo de possibilidades infinitas, onde a consciência direciona o colapso das ondas quânticas em matéria. Ou seja, o que você sente e pensa molda literalmente o tecido da sua existência. Sua essência antes da dor está neste campo. Pura possibilidade, pura luz,
aguardando ser resgatada. Olhe para figuras históricas que enfrentaram suas próprias tempestades internas. Thomas Edison, que passou por milhares de falhas antes de acender a lâmpada que iluminaria o mundo. Abraham Lincoln, que enfrentou profundas crises de depressão e dúvidas, mas encontrou dentro de si uma força maior que o fez liderar uma nação. Walt Disney, que quase perdeu tudo, mas manteve viva a visão do que poderia ser. Carnegie, Ford, homens que compreenderam que o fracasso e a dor são apenas capítulos temporários e que a verdadeira mudança vem da decisão interna de se reconectar com sua essência criativa. Você se identifica com essas histórias? A verdade é que dentro de você existe um poder que transcende a dor, um poder que não foi definido por seus momentos mais difíceis, mas pela sua capacidade de lembrar quem você foi antes deles. A neurociência espiritual aponta que o cérebro tem uma plasticidade surpreendente. Podemos criar novos caminhos, novas conexões, novas memórias que reforçam nossa identidade mais verdadeira. Epigeneticamente, sabemos que nossos genes não estão predestinados. Eles respondem ao ambiente e aos sinais emocionais que emitimos. Essa é a chave para a cura interior. Entender que você não está preso ao seu passado, às suas limitações, mas que pode escolher hoje cultivar um novo eu. Mas como fazer isso na prática? Como sair desse ciclo de sofrimento que parece interminável? Primeiro, comece a observar. Observe seus pensamentos sem julgamento, como quem observa nuvens passando no céu. Quais crenças alimentam sua dor? Quais histórias você tem contado para si mesmo que reforçam esse sofrimento? Muitas delas são ecos antigos, que não pertencem mais à sua realidade atual. Depois, escolha mudar. Essa palavra pode parecer pesada, quase como um comando, mas é, na verdade, um convite suave. Escolha, a cada instante, alinhar-se a frequências elevadas. O amor, a gratidão, a compaixão por si mesmo. Você não precisa se forçar a sentir isso. Apenas observe, acolha e dê espaço para que esses sentimentos surjam. Visualize, como Neville Goddard ensinava, a si mesmo em um estado de cura plena. Imagine sua mente e seu corpo imersos em uma luz calma e restauradora. Sinta essa luz envolvendo suas feridas, suavizando as marcas deixadas pela dor. Imagine-se sorrindo para a vida, com um olhar renovado, sentindo a força que sempre esteve aí, esperando para ser despertada. Essa prática de reconexão é um ato sagrado de amor próprio e coragem. É um passo que você dá em direção à sua essência, ao seu verdadeiro eu, aquele que nunca foi tocado pela dor, mas que a carrega temporariamente para que você aprenda, cresça e se transforme. Mas a jornada não é fácil. Por isso, permita-se sentir o que vier, sem culpa ou pressa. A dor é legítima, as dúvidas são compreensíveis. Você está em processo de renascimento e isso exige paciência e respeito consigo mesmo. Lembre-se do que Tom Campbell, físico e autor que une ciência e espiritualidade, nos ensina. A consciência é a ferramenta mais poderosa que temos para navegar pela realidade. Você é um observador consciente que pode escolher a direção da sua atenção e da sua energia. O que você escolhe alimentar hoje? A dor do passado ou a semente da cura? O que você faria se pudesse voltar a se lembrar daquele ser puro que você foi antes da dor? Se pudesse conversar com ele agora, que mensagem de amor e esperança você lhe daria? Essa é a pergunta que quero deixar com você. Uma pergunta que não busca resposta imediata, mas que abre uma porta para uma profunda transformação interior. Este canal é o seu porto seguro. Um espaço onde suas dores são compreendidas, sua essência é valorizada e sua jornada de cura é respeitada.
Aqui você encontra sabedoria, acolhimento e verdade emocional. Sem julgamentos, sem fórmulas vazias, apenas a força silenciosa e poderosa da reconexão com você mesmo. Porque a verdadeira transformação começa quando você decide não apenas sobreviver, mas lembrar e reencontrar aquele que era antes da dor. E você está pronto para essa reconexão? Você já parou para se perguntar quem você era antes da dor se instalar? Antes das perdas, das decepções, dos dias que pareciam não ter saída? Essa pergunta não é apenas um convite ao passado, é um chamado para redescobrir sua essência mais profunda, aquela centelha imaculada que nunca se apagou, mesmo que tenha sido sufocada pelo peso das experiências dolorosas. Imagine, por um momento, que dentro de você existe uma câmara secreta, um lugar invisível onde reside a sua verdadeira identidade, não aquela moldada pelos rótulos, medos ou julgamentos, mas a identidade pura, aquela que vibra livre, antes que qualquer sombra a tocasse. Essa é a sua essência, a sua alma, o núcleo de quem você realmente é. Neville Goddard dizia que o sentimento é o segredo. Não é apenas uma frase poética, mas uma chave para a compreensão do funcionamento do seu ser. A neurociência espiritual moderna confirma. Nossos estados emocionais moldam literalmente a arquitetura do nosso cérebro. Joe Dispenza, em seus estudos, mostra como crenças e emoções repetidas constroem circuitos neurais que se tornam hábitos e que, para transformar nossa realidade, precisamos antes transformar esses padrões internos. Assim, essa dor que você carrega, seja ela física, emocional ou existencial, não é um castigo, não é um destino, mas uma construção mental e emocional que foi alimentada, repetida e aceita como verdade. Bruce Lipton, com sua epigenética, demonstra que os genes são influenciados pelo ambiente interno, pela mente e pelo sentimento, revelando que sua biologia não é uma prisão, mas um jardim que você pode cultivar. Mas como cultivar um jardim? Quando tudo ao redor parece estéril, é aqui que entra a memória da sua essência. Quando você se lembra de quem era antes da dor, você ativa uma frequência vibracional que começa a desconstruir esse jardim de espinhos. É como se, ao relembrar, você estivesse tocando uma nota esquecida dentro de si, que reverbera em ondas de cura. Pense em Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Ele não se definiu pelo fracasso. Ele se manteve alinhado com a visão da luz. Andrew Carnegie, vindo da pobreza absoluta, entendeu que sua realidade era um reflexo das crenças que cultivava internamente. Walt Disney, mesmo rejeitado e desacreditado, manteve viva a criança, dentro dele aquela chama de imaginação e esperança. Esses homens não eram diferentes de você. Eles sentiram dor, dúvida e medo, mas escolheram se lembrar de quem eram antes dessas emoções os definirem. Você também pode. Você não é a dor nem a perda. Você é o observador, o criador invisível que tece a tapeçaria da sua experiência. Mas, para essa transformação acontecer, precisamos confrontar algo que poucos ousam: o medo primitivo que nos paralisa, a curiosidade mórbida que nos prende ao sofrimento e aquele sentimento de superioridade moral que impede a humildade necessária para crescer. São esses 7 pecados, não como condenações, mas como espelhos que refletem nossas sombras internas. Você sente raiva por ter perdido algo precioso? Isso é compreensível. Mas essa raiva, se não reconhecida, alimenta uma prisão invisível. Você se sente inveja do que outros parecem ter superado. Essa inveja revela um desejo profundo de cura e reconhecimento que precisa ser acolhido.
Você se permite a preguiça de não buscar a mudança porque o conforto do sofrimento é mais familiar do que o risco do desconhecido? É hora de olhar para essas sombras com coragem, pois somente ao aceitá-las, você começa a libertar a luz que está dentro. Pergunte-se: o que eu estou evitando sentir? Que crença eu mantenho que impede minha cura? Que imagem eu criei de mim mesmo que não reflete quem eu realmente sou? Gregg Braden fala sobre a coerência cardíaca. Quando coração e mente vibram na mesma frequência, a realidade externa começa a responder a essa harmonia interna. Don Campbell explica que somos consciências evoluindo através da experiência e da escolha. Você tem o poder de escolher todos os dias se quer permanecer refém da dor ou se quer se reconectar com a sua essência, com aquela versão sua que jamais foi tocada pela dor. A reconexão começa aqui, neste momento, nesta respiração. Inspire profundamente, trazendo para dentro de si a lembrança daquela pessoa antes da dor. Sinta essa presença crescer dentro do seu peito, irradiando calma e força. Expire, liberando a dúvida, o medo e o peso do passado. Ao fazer isso, você está reprogramando seu cérebro, reacendendo aquela chama primordial que gera vida, propósito e liberdade. Esta é a jornada da cura interior, uma jornada silenciosa, mas poderosa, que acontece no campo invisível da mente e do coração. E aqui está a prática simples que quero propor a você agora, para que essa reconexão se torne uma ponte real entre o que você sente e o que deseja manifestar. Antes de dormir, por apenas 10 minutos, feche os olhos e visualize essa versão sua, inteira, vibrante, saudável, aquela que você era antes da dor. Imagine ela olhando para você com amor e compaixão, dizendo palavras que você precisa ouvir, palavras que dissolvem dúvidas e medos. Sinta o calor dessa conexão, essa energia curadora que atravessa o tempo e o espaço dentro de você. Respire, junto até sentir a paz invadir seu ser. Ao abrir os olhos, carregue essa imagem como um escudo invisível contra as tempestades da vida. E eu pergunto a você: quem você quer ser daqui para frente? A resposta está dentro, esperando ser ouvida. Ao reconhecer essa essência que habita em você, aquela antes da dor, começamos a desvendar um mistério que a ciência e a espiritualidade vêm investigando há décadas: a plasticidade da mente e do corpo. Joe Dispenza demonstra que o cérebro não é um órgão fixo, mas uma estrutura maleável, capaz de se reinventar a partir das emoções e pensamentos que você escolhe nutrir. Cada pensamento é uma semente plantada no terreno fértil do seu sistema nervoso. Se você cultiva a dúvida, o medo ou a autodepreciação, essas sementes crescerão em formas que perpetuam o sofrimento. Mas se você decide plantar a fé, a compaixão e a esperança, mesmo quando tudo parece perdido, você cultiva um jardim interno que pode florescer em meio às mais duras tempestades. Imagine o campo quântico invisível ao seu redor, onde tudo está conectado, como nos mostra Gregg Braden com sua síntese entre ciência moderna e sabedoria ancestral. Nesse campo, suas emoções e intenções criam ondas que moldam a sua realidade, uma frequência vibracional que vai além do que os olhos podem ver, tocando cada aspecto da sua existência. Quando você se lembra de quem era antes da dor, você está, na verdade, calibrando essa frequência para um estado mais elevado de ser, uma harmonia que convida à cura para dentro do seu corpo e da sua alma. É uma escolha poderosa: viver na frequência da dor ou sintonizar com a frequência da sua essência. Bruce Lipton, com sua epigenética, ensina que seus genes respondem às mensagens que você envia ao seu corpo. Suas crenças moldam seu destino biológico,
Isso explica por que tantos grandes nomes da história, que enfrentaram adversidades inimagináveis, não foram derrotados pela dor. Eles transformaram essa dor em combustível para reprogramar sua mente e suas emoções. Abraham Lincoln, que enfrentou perdas pessoais profundas, encontrou dentro de si uma força que o levou a mudar o curso da história. Henry Ford, rejeitado várias vezes, persistiu porque sabia que sua visão era maior do que qualquer fracasso momentâneo. Essa força, essa luz interior que esses homens despertaram é a mesma que você pode acessar agora. Mas para isso, é preciso coragem para confrontar a sombra, aquele medo primitivo que sussurra que você não é suficiente, aquela curiosidade mórbida que te prende a memórias dolorosas e a armadilha do orgulho que impede a humildade da transformação. Você já percebeu como o medo da rejeição, da solidão ou até da própria felicidade pode ser tão paralisante? E como essa prisão invisível pode ser alimentada por sentimentos como a inveja ou o orgulho? Esses são os pecados, não como punições, mas como guardiões das feridas que ainda não foram curadas. Olhar para eles sem julgamento é o primeiro passo para libertá-los. Você se lembra do momento exato em que a dor entrou na sua vida? Talvez tenha sido uma perda irreparável, uma traição, um diagnóstico ou simplesmente o peso acumulado dos anos. Essa memória pode ser uma chave que destranca a porta para a cura, desde que você a enfrente com gentileza e verdade. A verdade que Neville Goddard nos lembra é que o sentimento cria a realidade. Se você carrega dentro de si a imagem de um eu ferido, essa imagem vai se refletir no mundo externo. Mas e se você pudesse imaginar, com a mesma clareza e intensidade, a imagem daquele eu antes da dor? Aquele eu que era puro potencial, livre, capaz de criar qualquer realidade? Feche os olhos por um instante e deixe essa imagem surgir. Um ser vibrante, conectado ao fluxo da vida, cheio de esperança e determinação. Ao fazer isso, você está praticando a arte da imaginação consciente, um dos maiores segredos revelados por Neville Goddard e hoje confirmado pela física quântica. A imaginação não é escapismo, mas a ferramenta mais poderosa para reprogramar o cérebro e alinhar seu corpo energético a uma nova frequência de ser. Essa prática consciente ativa as redes neurais de possibilidades, cria novas conexões e fortalece a coerência entre mente, coração e corpo. Quando essa coerência acontece, você acessa o estado ideal para manifestar a realidade que deseja. Agora, observe como o seu corpo reage a essa imagem. Sente algum peso diminuir? Alguma tensão se dissolver? Esse é o primeiro sinal de que a cura começa a emergir do campo invisível para o visível. Joe Dispenza mostra em suas pesquisas que essas mudanças podem acontecer em minutos, desde que haja foco, emoção e intenção alinhados. Mas, para que a transformação seja duradoura, é necessário ir além da visualização momentânea e integrar essa nova realidade em sua rotina diária. Isso exige disciplina, não no sentido de obrigação, mas como um ato de amor próprio e compromisso com a sua evolução. Considere Thomas Edison, que trabalhava incansavelmente, mas sempre com um propósito claro e uma fé inabalável no que estava criando. O sucesso dele não veio da sorte, mas da constância em manter viva a visão, mesmo diante das dificuldades. Você pode ser o arquiteto da sua vida, assim como esses grandes mestres. Você tem o poder de reescrever a história que sua mente conta sobre si mesmo. Pergunte-se, quais histórias limitantes ainda carrego? Quais crenças não me servem mais? Quais versões do passado me aprisionam? Essas perguntas são faróis que iluminam o caminho para dentro. Responder com honestidade é o que permite o despertar da consciência. E essa consciência desperta é a semente da mudança verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas da sua postura interna.
Lembre-se, a dor é uma experiência humana universal, mas não é sua identidade. Você não é suas cicatrizes. Você é a luz que insiste em brilhar mesmo através delas. Ao honrar essa luz, você se abre para um processo de cura que transcende o físico, o emocional e o mental, tocando a essência do seu ser. Ao final desta jornada, quero que você se comprometa com uma prática simples, mas poderosa, que reforça essa reconexão. Todas as manhãs ao acordar, antes de qualquer pensamento invadir sua mente, feche os olhos e repita mentalmente: eu me lembro de quem eu era antes da dor. Eu sou essa essência pura e ela me guia hoje. Sinta essas palavras vibrando dentro do seu peito como uma afirmação silenciosa e verdadeira. Essa prática diária age como uma âncora, mantendo você alinhado à frequência da sua essência, mesmo quando os desafios externos tentarem te puxar para baixo. Deixe nos comentários: você está pronto para se lembrar de quem realmente é? Para além da dor, além do medo, além das histórias que te aprisionam? Porque afinal, só há um caminho para a liberdade verdadeira. A jornada para dentro, para a essência que nunca se perdeu. Quando pensamos em cura, muitas vezes imaginamos um processo externo, um remédio, uma intervenção milagrosa. Mas a verdade que Neville Goddard nos revela e que a neurociência espiritual tem confirmado é que a maior cura começa no interior, na mente e na emoção. O corpo, tão sábio e sensível, apenas responde ao que sua consciência lhe transmite. Você já percebeu como, em momentos de profunda tristeza, o corpo se encolhe, a respiração se torna curta e o peito pesa como se carregasse o mundo? Essas reações não são aleatórias, são sinais claros do que você sente traduzidos em linguagem física. O que ocorre no invisível reverbera no visível. Essa conexão é exatamente o que Bruce Lipton chamou de epigenética. O ambiente interno, suas crenças, pensamentos e sentimentos ligam ou desligam genes, moldando a expressão biológica e sua saúde. Você não está preso a um destino fixo. A ciência e a espiritualidade caminham juntas para provar isso. Pense em Walt Disney, um homem que foi ridicularizado, teve seus projetos recusados inúmeras vezes. Ele não desistiu, porque via além da realidade presente. Ele tinha a capacidade de imaginar um futuro melhor, mais alegre, e insistiu nesse sentimento, até que o mundo se curvou à sua visão. Como você pode aplicar essa mesma sabedoria? A resposta está na qualidade das suas imagens internas. Neville Goddard ensinava que a imaginação cria a realidade. Isso significa que o mundo externo é apenas um reflexo do que você guarda no íntimo. Então, quando você se lembra de quem era antes da dor, está, na verdade, ativando um campo de possibilidades onde a cura pode se manifestar. Imagine agora que essa essência antiga é como uma chama que nunca se apagou, apenas ficou encoberta pelas tempestades da vida. Você pode escolher limpar as cinzas, realimentar esse fogo e deixar que ele ilumine cada parte escurecida da sua alma. Mas para isso é necessário observar a si mesmo com compaixão radical. Não como um juiz severo que condena as fraquezas, mas como um amigo terno que entende as batalhas invisíveis. Quantas vezes você se cobrou por não ser forte o suficiente? Quantas vezes julgou seu sofrimento como uma fraqueza? O orgulho, um dos pecados capitais, pode nos cegar para a necessidade de cuidado e aceitação. O que a neurociência nos ensina é que a autoaceitação é a porta para o real processo de mudança. Joe Dispenza explica que o cérebro responde melhor à calma e à receptividade do que ao estresse e à crítica interna. Por isso, se você ainda sente resistência para olhar para dentro, saiba que isso é natural. A curiosidade mórbida,
Esse impulso que às vezes nos prende a histórias dolorosas está ali para ser gentilmente transformada em questionamento consciente. Pergunte-se: o que essa dor quer me mostrar? Que lição ela guarda para minha alma? Quando você faz essa pergunta com sinceridade, começa a criar um espaço de diálogo interno, uma abertura para ouvir o que está além do sofrimento. E é nesse espaço que a verdadeira mágica acontece: a cura. Pense em Thomas Edison mais uma vez. Quantas vezes ele falhou? Centenas, mas ele via cada falha como um passo para o sucesso. Não porque era insensível à dor, mas porque entendia que o fracasso era um mestre, não um inimigo. Você pode aprender a ver suas próprias dores da mesma forma, como professores que revelam verdades escondidas sobre você mesmo e o mundo. Essa transformação começa no instante em que você se permite imaginar uma nova versão de si, aquela que lembra a luz antes da escuridão. Use a sua imaginação como um laboratório sagrado, onde você cria não o que o mundo diz que você é, mas o que sua alma deseja ser. Neville Goddard dizia que assumir o sentimento do desejo realizado é o passo essencial para manifestar sua nova realidade. Isso não é negar a dor, mas transcender sua limitação, criando um espaço onde a cura e o crescimento possam emergir. Porque a verdadeira liberdade só surge quando nos reconectamos com a essência original, aquela que nunca foi tocada pela dor. A partir do instante em que você começa a se lembrar, a sua mente desperta para um território outrora esquecido. Imagine que sua consciência é um vasto oceano, profundo e misterioso. A dor, as perdas, as cicatrizes do passado são ondas turbulentas que perturbam a superfície, mas não definem a imensidão que habita sob a superfície calma e silenciosa. Você se lembra daquele momento antes da tempestade interna, daquele instante em que a alma ainda vibrava em sua frequência, original, pura, serena, confiante. Talvez essa lembrança esteja escondida atrás de camadas de medo, raiva ou culpa, sentimentos ancestrais que a neurociência espiritual e a epigenética indicam como programações profundas que podem ser ressignificadas. Greg Braden fala sobre a importância do coração como um centro inteligente, capaz de interagir com o campo quântico da realidade, enviando sinais que alteram não apenas o seu corpo, mas também a sua realidade. E quando você sintoniza o coração com a frequência do amor, da aceitação e da compaixão, abre portas invisíveis para a cura. O coração guarda memórias ancestrais, e quando você o conecta à sua essência verdadeira, se torna capaz de silenciar a mente ruidosa, os pensamentos repetitivos que te mantêm preso a histórias de dor. É justamente aí que surge a mágica da neuroplasticidade. O cérebro é capaz de se reprogramar, criar novos caminhos, formar novas conexões. Você não está destinado a permanecer refém das mesmas emoções, dos mesmos padrões. Essa é a ciência que confirma o que Neville Goddard intuitivamente sabia. A imaginação e o sentimento são as ferramentas para recriar a realidade. Considere Abraham Lincoln, um homem que enfrentou uma depressão profunda e inúmeras adversidades pessoais e políticas. Ele encontrou força não na fuga da dor, mas na compreensão de que dentro dele havia uma luz maior do que qualquer escuridão. Quando Lincoln contemplava a noite escura da alma, ele não se deixou consumir por ela, mas usou sua visão para imaginar um futuro onde a justiça e a liberdade triunfassem. E esse futuro começou a se materializar porque ele o sentia profundamente. Você já parou para refletir qual futuro você tem sentido com sinceridade? Será que o seu imaginário está cativo das dores antigas?
ou pode se expandir para a liberdade que a sua essência almeja. Henry Ford, por sua vez, afirmou que, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Essa frase revela uma verdade fundamental sobre o poder do pensamento alinhado ao sentimento. Mas não se trata de pensamento positivo vazio, e sim de uma integração profunda entre o que você acredita sentir e o que realmente experimenta no seu interior. Esse alinhamento é a frequência elevada que você pode escolher sintonizar, apesar das dificuldades. Mas como fazer isso quando a sombra insiste em monopolizar sua atenção? Quando o medo primitivo, um mecanismo ancestral de autoproteção, surge dizendo para não arriscar, para ficar na segurança do conhecido, mesmo que ele te consuma, essa é a hora de lembrar que o medo é um sinal, uma emoção valiosa que te chama para observar onde estão as suas crenças limitantes. Não para fugir delas, mas para reconhecê-las e escolher outra direção. Imagine que esses medos são como guardiões de uma porta que leva à sua verdadeira essência. E para passar por essa porta, é necessário oferecer-lhes compreensão, aceitação e coragem. Você pode começar a praticar isso agora mesmo com uma simples respiração consciente. Inspire profundamente, sentindo o ar que preenche seus pulmões e se espalha pelo seu corpo. Ao expirar, imagine que está liberando as tensões, as dúvidas, as histórias que já não servem mais. Faça isso com intenção clara, de deixar ir o que pesa e abrir espaço para a luz interior. Repita essa prática várias vezes até sentir um leve alívio, uma clareza crescente. Essa é a prática da presença do momento presente. Um estado onde a dor pode ser observada sem ser absorvida, onde a mente pode ser treinada para focar naquilo que fortalece. Como Joe Dispenza mostra, quando você consegue focar a atenção no presente e imaginar com emoção o futuro desejado, começa a criar um novo padrão neuronal, uma nova realidade energética. Você não está sozinho nesse caminho. Este canal é um espaço onde você pode encontrar sabedoria, acolhimento e inspiração para continuar avançando, mesmo quando a jornada parecer difícil demais. E agora, diante dessa possibilidade de transformação, faço uma última pergunta. Você está pronto para abraçar a sua luz interior e caminhar para a liberdade da sua alma, mesmo que o caminho seja incerto? Porque essa decisão, por mais simples que pareça, é o primeiro passo para a cura profunda e para a manifestação da vida que você merece. Agora que você já se conectou com a lembrança da sua essência antes da dor e percebeu que é possível acessar uma frequência de cura e criação, quero compartilhar uma prática que tem o poder de gerar microtransformações diárias. Uma porta de entrada para o reencontro consigo mesmo, ainda que por apenas alguns minutos ao dia. Essa prática é uma visualização guiada simples, que pode ser feita antes de dormir, quando o cérebro está mais receptivo, e também ao despertar, para definir o tom do seu dia. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se ou deite-se confortavelmente, com a coluna ereta, os olhos fechados. Comece a respirar lenta e profundamente. Inspire contando até 4, segure o ar por mais 4 segundos e expire contando até 6, liberando toda a tensão acumulada. Agora, visualize uma versão sua, mais jovem, antes de toda a dor e limitação que a vida possa ter imposto. Observe essa versão com amor e compaixão. Veja o brilho nos olhos, a leveza no sorriso, a pureza da alma ainda intacta. Permita-se sentir o que essa criança interior sente: liberdade, alegria, esperança. Sinta essa frequência vibrando dentro de você, um pulso sereno e potente que ressoa no seu coração.
Imagine que a cada respiração, essa luz interna cresce e se espalha por todo o seu corpo, iluminando as áreas que carregam dor, tristeza ou medo. Perceba como essa luz dissolve, aos poucos, essas sombras, como um sol nascente que dissipa a noite mais escura. Repita mentalmente, com sentimento, uma frase que sintetize essa reconexão. Algo como: eu sou a essência antes da dor, pura luz em constante renascimento. Sinta essa afirmação não apenas com a mente, mas com o coração, permitindo que ela ecoe em cada célula do seu corpo. Permaneça nessa visualização por alguns minutos, até que a sensação de paz e renovação esteja presente em você. Quando sentir que é o momento, retorne sua atenção para a respiração e lentamente abra os olhos, trazendo consigo essa nova frequência para o seu dia ou para a sua noite. Essa prática, apesar da simplicidade, é uma ferramenta poderosa da neurociência espiritual, pois ajuda a reprogramar o sistema nervoso e a alinhar sua frequência vibracional com a essência pura do seu ser. Com o tempo, essa prática irá transformar não apenas seus pensamentos e emoções, mas também a sua realidade externa. Pois, como ensinava Neville Goddard, o mundo exterior é um reflexo fiel do estado interior. Não se cobre resultados imediatos. A transformação verdadeira é lenta e contínua, como o crescimento de uma árvore que se fortalece a cada estação. Ao honrar essa jornada com paciência e persistência, você estará cocriando uma nova vida, alinhada ao seu propósito mais profundo. E aqui, neste canal, você encontrará sempre um porto seguro, uma comunidade que respeita a sua dor, valida a sua experiência e celebra a sua evolução. Se você sentiu que essa mensagem tocou sua alma, que essa prática pode ser uma chave para a sua libertação, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum passo dessa caminhada. E responda para si mesmo em silêncio ou escrevendo: quem eu escolho ser hoje, agora, neste instante? Que essa pergunta permaneça com você como uma luz guia e que sua resposta seja o início da sua reconexão definitiva. Porque a sua essência antes da dor nunca se foi. Ela sempre esteve aí, esperando que você se lembrasse. E quando você se lembrar, tudo muda.